Olá amigos, esse é o Repórter Antiquário, um serviço público da Restauradora Antiquários ao Tempo, que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a Engisa. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar após a vinheta. A Engisa, sigla para Engenheiros Especializados Sociedade Anônima, foi uma companhia brasileira atuante no setor automobilístico e bélico, fundada ao ano de 1958 por um grupo de engenheiros formados liderados pelo engenheiro José Luiz Whittaker Ribeiro, sediada no estado de São Paulo. Chegou a ser conhecida no seu auge durante as décadas de 1970 e 1980 como uma das três grandes do setor bélico nacional, ficando ao lado da Avibras e da Embraer. Porém, a mesma não aguentou as crises econômicas que o Brasil atravessou na década de 80 e também as crises do setor bélico, e encerrou suas atividades ao ano de 1993. Suas operações começam como uma fornecedora de peças para a indústria petrolífera. Posteriormente, quando ao ano de 1966 começou o sucesso da Engisa, com o projeto de sistema de tração total, que poderia ser encontrado em versões 4x4, 6x4 e 6x6, onde eram aproveitados a suspensão traseira original dos veículos, podendo ser adaptados em linhas de caminhões e picapes Ford, Chevrolet e Dodge. Na década de 1970, ela passa a fabricar blindados como o EE9 Cascavel e o EE11 Urutu, blindados esses que foram sucessos de exportação, além do caminhão EE25 para as Forças Armadas. Boa parte das exportações da Engisa foram destinadas a países do terceiro mundo e para o Oriente Médio. O início da Engisa tem como uma microempresa fundada por José Luiz Whittaker Ribeiro, um engenheiro mecânico formado, assim como outros engenheiros da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com um total de 8 funcionários iniciais, incluindo sócios. Ao ano de 1963 foi transformada em Sociedade de Capitais Paulistanos, e no seu início a companhia começou a fabricação e manutenção de peças para a indústria petrolífera, contando com clientes como a refinaria União, localizada no distrito de Capuava, região do município paulista de Mauá, seguidos de refinarias no município paulista de Cubatão e a refinaria Duque de Caxias, localizada no estado do Rio de Janeiro, e também a refinaria Matripé, localizada no estado da Bahia. Devido aos contratos com a Petrobras, a companhia teve uma expansão, chegando a ter 200 funcionários. Os caminhões e utilitários frequentemente quebravam nas difíceis estradas brasileiras da época, o que acabou por levar uma solução caseira, onde foi desenvolvido um sistema próprio de suspensão e tração que foi visto com bons olhos pela Petrobras e passou a requisitar veículos adaptados para terrenos acidentados e escorregadios na época de temporada de chuvas. Foi quando a Engisa patenteou o sistema de tração total, que poderia ser montado em caminhões e picapes das linhas Dodge, Ford e Chevrolet. Com o crescimento da companhia, estava intimamente ligado aos anos do regime militar, quando ao ano de 1967 o sistema de tração total foi oficialmente considerado algo de interesse da segurança nacional, sendo a companhia contratada pelo Exército Brasileiro, onde seria fornecido centenas de caminhões novos, como os Chevrolets nas versões 4x4 e 6x6, bem também como a modernização e adaptação da frota que já estava na ativa, ao qual muitos veículos eram oriundos da Segunda Guerra Mundial. No contrato com o Exército Brasileiro estavam previstos reformas de chassis, carrocerias, melhorias mecânicas e a substituição das suspensões e trações dos veículos. Mesmo assim, a Engisa não deixou de se dedicar ao mercado civil, quando continuou a adaptar veículos para a Petrobras, empreiteiras, concessionárias de energias, além de empresas do setor madeireiro. Os vínculos da Engisa com as Forças Armadas foi favorecido quando o Decreto-Lei 200/67, ao qual irei deixar na descrição para quem quiser ler. Mas basicamente o decreto se trata de uma organização da administração federal que recomendava a descentralização das atividades, o que poderia recorrer à execução indireta por meio de iniciativa privada, desde que a mesma esteja capacitada a desenvolver os encargos da execução.
Por conta de tal decreto, foram reduzidos tanto o corpo de funcionários no setor público que estavam destinados a pesquisas ou a desenvolvimento, incluindo cortes no Exército Brasileiro, sendo assim transferido as pesquisas para o setor privado. Ao ano de 1969, a Engesa apresenta no mercado um novo sistema de tração dupla traseira, ao qual seria chamada de bumerangue. Quando era muito utilizada no setor militar, foi um avanço tecnológico no setor de veículos fora de estrada. Um conjunto de construção simples, resistente e barato, ao qual dava um bom desempenho em veículos fora de estrada, sendo responsável por manter o conjunto de tração traseira com 4 rodas sempre no chão, de forma que ela se adaptava à irregularidade do terreno. Ao invés de ter 2 eixos traseiros suspensos por feixe de mola, o bumerangue exigia apenas um eixo com tração, ao qual nas pontas eram montadas 2 caixas de engrenagens, que cada uma delas distribuía o movimento para as 2 rodas, e as engrenagens funcionavam de forma independente, com uma grande variação de ângulo com o solo, ao qual garantia um total contato dos conjuntos traseiros com o terreno, porém não era destinado a transporte de cargas muito pesadas. Porém era um sistema de suspensão muito eficaz para aplicações no setor militar. Na década de 1970, a Engesa começa a fabricação de veículos blindados sobre rodas, construindo eles seguindo as especificações dadas pelo Exército Brasileiro, começando com os protótipos EE9 Cascavel, um veículo de reconhecimento, e o EE11 Urutu, que era um veículo anfíbio de transporte de tropas. Com isso, a companhia adentra o mercado de equipamentos militares e a Engesa foi a primeira a produzir veículos da categoria no território nacional. Eram veículos de 13 toneladas com tração 6x6, caixa de 5 marchas com reduzida, com suspensão independente dianteira e bumerangue na traseira, freios pneumáticos a discos nas 6 rodas, pneus à prova de bala com regulagem do sistema de pressão e a direção hidráulica, e chegou a contar com motorização Mercedes-Benz de 174 cavalos ou motorização Detroit de 212 cavalos no blindado Cascavel. E para o Urutu, nós temos o motor Mercedes-Benz de 190 cavalos ou Detroit de 260 cavalos. A carroceria deles era montada no sistema monobloco, com blindagem bimetálica de produção própria da Engesa com isolamento termoacústico. Nas primeiras unidades produzidas, o blindado Cascavel contava com um canhão antitanque de 37 mm, ao qual foram reaproveitados dos antigos M8 Greyhounds, veículos americanos da Segunda Guerra Mundial. A segunda geração do Cascavel já são equipados com uma torreta de origem francesa com canhão de 90 mm, o que era um problema no quesito exportação, pois necessitava de autorização da França. Isso levou o Exército Brasileiro a fabricar um canhão de origem nacional com um projeto belga. A versão com o canhão de origem nacional foi considerada um dos melhores blindados de reconhecimento a nível mundial. No caso do blindado Urutu, era possível comportar 10 militares armados além do motorista e chefe do carro. Tinha uma carroceria selada, o que permitia que o mesmo flutuasse. E o modelo deu origem a uma gama de versões especializadas, tais quais ambulâncias, carro-oficina, veículo antiaéreo, carro de comando, veículo anfíbio. E esse era capaz de navegar em águas agitadas com uma velocidade de 12 km por hora, equipado com hélices de propulsão, leme, tubos para entrada de ar e saída de gases do motor. Segue algumas especificações técnicas de ambos os blindados, ao qual o ângulo de ataque é de 72 graus, ângulo de saída de 80 graus, capacidade de subida de 65%, máximo obstáculo vertical de 60 centímetros, vão sem preparação de 1 metro, velocidade máxima na estrada de 100 km por hora, autonomia de 750 km. Eram veículos velozes com baixo custo de aquisição e facilidade de manutenção, muito por utilizarem também quantidade de peças de veículos de série. O Cascavel e o Urutu seriam produzidos por cerca de 15 anos e se constituíam em um sucesso de exportação, ao qual até hoje é equipado em diversos exércitos mundo afora. Sua eficiência foi mundialmente famosa no deserto da Líbia e durante a Guerra do Golfo,
ao qual anos depois sua presença foi constante nas forças de paz da ONU no Haiti. O total de veículos fabricados entre Cascavéis e Urutu soma 2.626 unidades, ao qual 1.738 eram Cascavel e 888 Urutus, das quais 75% desse montante foram exportadas para 18 países. A Engesa, recebendo estímulos financeiros das Forças Armadas, foi quando a companhia se muda ao ano de 1974 para o município paulista de São Bernardo do Campo, onde também cria a Engex, companhia responsável pela fabricação de embreagens, caixas e os canhões, localizada na capital baiana, Salvador. Ainda no mesmo ano lança 2 modelos de caminhões, no caso o EE15 de 1,5 toneladas, com 2 eixos e tração 4x4, que poderia receber uma motorização Mercedes-Benz de 149 cavalos ou Perkins de 140 cavalos a diesel. E a gasolina poderia receber um motor Chevrolet de 149 cavalos, montado sobre eixos flutuantes e suspensão com molas semielípticas. E o modelo EE25 para 2,5 toneladas, com motorização Dodge V8 a gasolina e Mercedes-Benz ou Detroit de 174 cavalos a diesel. E podia ser equipado com tração 4x4 ou 6x6, montado sobre eixo traseiro boomerang. A Engesa inaugura um novo segmento para a linha de veículos, apresentando no 10º Salão do Automóvel em novembro do ano de 1976, o que seria o primeiro trator florestal de origem nacional, que seria o modelo EE510, com capacidade de carga de 10 toneladas, contando com caçamba com a própria, podendo realizar o transporte de toras de madeira até 7 metros de comprimento e contava com uma grua acoplada na caçamba. Poderia ser controlada a partir da cabine e sua cabine era feita com isolamento termoacústico, ar-condicionado e um assento giratório com regulagem, além de amortecedor que contava com motorização MWM diesel de 6 cilindros, gerando um total de 130 cavalos, com câmbio automático, tração 4x4, além de freio pneumático e direção hidroestática. Para o ano de 1977, a companhia apresenta o terceiro blindado de sua linha. No caso, estamos falando do modelo EE17 Sucuri de 18 toneladas. O veículo foi baseado no EE9 Cascavel, mantendo sua configuração 6x6, porém com entre-eixos maior em 1,10 metros. Recebe motorização Detroit de 300 cavalos, com transmissão automática, suspensão por feixe de molas semielípticas e torreta oscilante de origem francesa com canhão de 105 mm, montado sob o rodado traseiro, além de uma nova mecânica que torna o modelo o primeiro caça-tanque sobre rodas do mundo e o mais veloz de sua categoria, podendo chegar a 110 km por hora, porém devido aos altos custos de produção, ele teve sua produção ficando apenas no protótipo, o que é uma pena. O protótipo Sucuri seria retomado somente na década de 1980, onde ele passaria por uma revisão terminando na origem do EE18 ou Sucuri 2, ao qual foram alteradas sua motorização. No lugar do Detroit nós tivemos a substituição pela motorização Scania Turbo de 384 cavalos, suspensão hidropneumática, nova torreta de produção da própria Engesa, com canhão italiano de 105 mm. Apesar de um perfil rebaixado com relação ao modelo anterior, isso fez com que sobrasse espaço para mais um tripulante. Apesar de todas as alterações, ele novamente não passou de um protótipo. Quer dizer, eles retomaram o protótipo 1, melhoraram ele, mas ficou muito caro e não deu para produzir o mesmo. Antes do final da década de 1970, a companhia produziria mais 2 veículos para o ramo militar, ao qual o caminhão EE56x6 com motorização Scania de 202 cavalos, eixo traseiro boomerang, direção hidráulica, com capacidade de carga para 5 toneladas e em terrenos fora de estrada. Em condições normais, ele teria capacidade de 10 toneladas com uma autonomia de 700 km. Outro modelo de blindado ao qual se tratava de um veículo de reconhecimento, que era o EE3 Jararaca,
um blindado de 2 eixos com armamento leve derivado do EE9 Cascavel, e ele contava com tração integral, motorização Mercedes-Benz de 110 cavalos, caixa manual de 5 marchas, suspensão por feixe de mola e direção hidráulica. Era um veículo feito para ser ágil e compacto, com apenas 5,8 toneladas e 1,28 metros de altura. Tinha porte para ser aerotransportado e lançado de paraquedas, podendo ocupar o lugar dos jipes, que foram fabricados apenas 63 unidades, das quais quase todas foram para exportação. Por conta da competência da Ingesa, ela recebe a encomenda da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos para desenvolver um projeto de trolleybus com capacidade de até 400 passageiros, no caso um trolleybus articulado. Esse projeto, feito ao ano de 1977, tinha a finalidade de ser um veículo a bateria para operar no futuro sistema integrado de Goiânia, e teve o início do projeto, porém ele acabou a não dar seguimento. Mas ao ano seguinte, a Ingesa constrói um protótipo de micro-ônibus a bateria sob a coordenação de Rigoberto Soller. Era um veículo de 5,7 metros e 15 lugares, com estrutura confeccionada em duralumínio e os comandos eletrônicos tipo chopper com motorização elétrica de 33 kW. Seus componentes eram de origens de companhias como a Siemens e a Bardella Boriello, contando com um banco de 30 baterias de 144 volts, o que lhe proporcionava uma velocidade de 120 km por hora, porém uma autonomia de 8 horas de operação. Concluído ao ano de 1979, o protótipo foi testado na cidade de São Paulo por 4 meses e tinha previsão de construção de uma frota de 50 unidades para operar de forma experimental na capital federal, Brasília. Porém, tal ação nunca chegou a ser concretizada pelo corte de verbas feito pelo Ministério dos Transportes. Com a experiência adquirida com esse projeto, a Ingesa ela começa a desenvolver versões para uso urbanos, como coleta de lixo, entregas, onde até mesmo participou de uma licitação para fornecimento de veículos para a Telebrás ao ano de 1981, porém essa licitação acabou sendo ganha pela Gurgel. E nenhum dos projetos urbanos geraram encomendas, por isso não foram para a frente. Ainda no mesmo ano, a companhia lançaria o seu segundo trator, esse direcionado ao setor agrícola, para tracionar implementos pesados, tornando-se a primeira companhia a produzir esses tratores de tal porte no Brasil. Até então eram fabricados apenas pela Case e pela Miller, que não eram companhias brasileiras. Assim é desenvolvido o modelo EE1124, um trator para 14,5 toneladas, produzido com tecnologia própria, e deu origem a uma família com 6 modelos. Trator com articulação, tração 4x4, motor Cummins N-Series de 240 cavalos, com caixa de 9 marchas com reduzida, freios hidráulicos a disco, rodagem dupla ou simples com direção hidrosférica, cabine dimensionada contra capotamento com ar-condicionado, vidros verdes e banco regulável. Era um veículo que contava com uma taxa de nacionalização de 97%, sendo a mais alta do mercado, até onde eu sei. A linha agrícola da Ingesa fez sucesso com seus tratores pesados, o que representou para a companhia um salto nos equipamentos na área civil, e ainda na década de 1980 ela faria um salto também no campo militar, quando ao final do ano de 1982 foi comissionada pelo Exército Brasileiro para a fabricação de blindados médios sob lagartas, na classe de 35 toneladas, sendo o primeiro carro de combate pesado de fabricação nacional. Por conta da reduzida demanda interna, a companhia optou por adotar o padrão no mercado estrangeiro, o que elevou o blindado para 41 toneladas, colocando ele na categoria Main Battle Tank. Foi aplicado na sua construção tecnologia de última geração, visando a grande concorrência anunciada na Arábia Saudita, envolvendo somas superiores a 3 bilhões de dólares. Inicialmente o projeto tinha uma denominação T1, e posteriormente ele foi batizado como EET1 Osório. O carro de combate seria equipado com eletrônica sofisticada de alto poder de fogo e proteção, além de mobilidade, ao qual para se equiparar à nova geração de blindados que existiu no mercado internacional.
contando com pontaria laser, controles de tiro e movimento, visão noturna, proteção QRB, que é química radioativa biológica, sensor térmico infravermelho e era equipada com nova tecnologia e é mais recente que estava disposta no mercado da época. Sua blindagem era mais leve e resistente, com chapas combinando materiais de origem metálicas e além de materiais compostos. Desenvolvida pela Eletrometal, que era uma companhia fornecedora dos aços especiais utilizados nos canhões da Engesa. A concepção do ET-1 Osório foi complexa e teve um final frustrante. Quando teve início o projeto, a companhia buscou o melhor em matéria de tecnologia disponível no mercado internacional, porém sem sucesso, o que levou à decisão de desenvolver tudo em território nacional. Com base no que havia de melhor no mercado internacional, importando componentes somente se necessários, foram projetadas duas versões do blindado, uma mais simples para atender os requisitos do Exército Brasileiro, e assim foram encomendados à companhia britânica Vickers dois modelos de torreta, que poderiam ser intercambiáveis entre os modelos com comando elétrico, para os canhões de 5 e 120 mm. O sistema de suspensão também era de origem inglesa, fabricado pela Dunlop, enquanto as lagartas e o motor MWM V12 de 1020 cavalos, além da transmissão ZF, seriam de origem alemã. Tinha capacidade para 4 tripulantes, fabricado com estrutura monobloco composta de chapas blindadas soldadas, além de saias laterais para proteção da suspensão, além também de proteção das lagartas. Seu motor e a transmissão ficavam localizados na parte traseira do veículo, com suspensão hidropneumática agindo sobre cada uma das 12 rodas. O apoio, no caso, eram 6 rodas por lado. O sistema de freio era hidráulico com disco e retarder e era assistido por computador. O primeiro protótipo do chassi foi colocado em testes em setembro do ano de 1984, ainda com torre e canhão falso, e era a partir de maio do ano de 1985 que a primeira torreta Vickers chegaria ao território nacional. Ao mês de junho do ano de 1985 é embarcado o protótipo do ET-1 Osório com destino à Arábia Saudita, onde o mesmo participaria da pré-seleção na concorrência da licitação da aquisição de 1000 blindados. E o Osório acabou por ser escolhido ao lado de 3 modelos oriundos de países como França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, sendo embarcada uma versão finalizada para o Oriente Médio para a seleção final. O desempenho do Osório foi de rampa máxima de 65%, máximo obstáculo vertical de 1,15 metros, vão de 1,20 metros a 2 metros, velocidade máxima de 70 km por hora e autonomia de 550 km. Nenhum dos blindados da categoria, só comparado ao Leopard 2, que não participou da disputa, por conta da Alemanha Ocidental ter se negado a vender os blindados para os sauditas. Reunia em um projeto único a qualidade mecânica de sofisticados sistemas. Como esperado, a performance dele foi excepcional em cima de seus concorrentes, especialmente no teste de autonomia e de disparo, onde o Osório foi o único a acertar um alvo a 4 km de distância e entre 1,5 e 2,5 km em alvos móveis, onde o mesmo acerta 8 das 12 tentativas realizadas, enquanto o M1A1 Abrams dos Estados Unidos acertou 5 e os demais acertaram apenas uma das tentativas, que resultou na desclassificação dos modelos blindados e franceses. Britânicos. Por mais que o ET-1 Osório tenha sido superior aos demais, o modelo escolhido pelos sauditas foi o M1 Abrams dos Estados Unidos. E dos 20 milhões gastos em 5 protótipos do Osório não geraram encomenda, e atualmente somente 2 deles ainda existem e eles estão em posse do Exército Brasileiro. Depois de tudo isso, a Engesa diversificaria seu portfólio e sentia a necessidade de atualizar a tecnologia aplicada nos seus produtos. Com isso, a companhia aplicava em seus domínios, criando novas companhias e absorvendo outras, quando ao ano de 1983 se associa com a Philips para fundar a Engetrônica, com a finalidade da nacionalização dos componentes eletrônicos dos blindados, e ainda no mesmo ano incorporaria a FNV e a Bardella Boriello.
Ainda no mesmo ano, a Engesa assume o controle da Invemo, que ainda há mais de um ano com um protótipo de Jeep militar para 3/4 de tonelada, foi aproveitado pela Engesa quando eles transformam em um caminhão leve e assim surge o modelo EE34 com motorização Perkins, diesel de 77 cavalos com 4 marchas e caixa de transferência de 2 velocidades, tração 4x4 com suspensão por feixe de molas, freios a discos dianteiros e direção hidráulica. Contava com capota de lona, para-brisa rebatível e ele foi ofertado em 5 versões, como posto de telecomunicações, transporte de mísseis, transporte de prisioneiros, ambulância e uma versão para uso geral. O EE34 foi fornecido para o Exército Brasileiro, mas o Jeep não chegou a ser colocado em produção por conta do lançamento de um novo projeto, que seria o moderno Jeep leve para uso civil e militar. Esse projeto seria o EE12, que foi um grande sucesso tanto no mercado civil quanto no mercado militar, e ele foi apresentado ao público no 13º Salão do Automóvel em novembro do ano de 1984, lançado como Engesa 4, desde o chassi tubular até a carroceria metálica de linhas angulares e funcionais. De aparência equilibrada e simpática, o veículo foi concebido para servir como instrumento de trabalho e chegou a ser comparado como um Galaxy fora de estrada, com 4 barras oscilantes longitudinais e molas helicoidais. Isso de longo curso, que a suspensão foi um dos seus pontos altos, aliada à tração 4x4, e era um veículo incomparável no campo fora de estrada. Porém, no asfalto ele era um veículo ruim, onde era muito estável, lento e contava com freios dianteiros a discos, a direção mecânica podendo vir com 3 motorizações. Ele poderia ter a motorização Chevrolet de 2.4 litros, tanto nas versões a álcool, que ele fazia 85 cavalos, e a gasolina fazendo 88 cavalos, Volkswagen Kombi a diesel de 50 cavalos. Essa última da Volkswagen só seria disponibilizada alguns anos mais tarde. A caixa era de 5 velocidades sem redução e havia 2 versões de acabamento. A versão Standard com capota de lona Santo Antônio, para-brisa rebatível, rodas e discos pintados, e a versão Luxa, com capota metálica, vidros deslizantes na frente e a porta traseira com 2 folhas horizontais com acabamento plástico nos paralamas, mais largos na versão Luxo. Rodas largas cromadas com melhor acabamento interno e o carro que tinha 500 kg de capacidade de carga, mais 250 rebocado, poderia vencer rampas de 60% e atravessar vãos de até 60 centímetros de profundidade. O modelo Engesa 4 teve ótima receptividade e a demanda superou a oferta inicialmente limitada à faixa de 60 unidades mensais, sendo o único produto da empresa com potencial significativo de vendas no mercado civil. Ele foi dedicado uma especial atenção nas campanhas publicitárias e quer nas melhorias preparadas para ele ao longo dos anos. No final do ano de 1986, o carro ganhou uma capota rígida em fibra de vidro fabricada pela Invemo, em lugar da metálica, com grande área envidraçada, com portas também com vidro de acionamento por manivela. Ao ano de 1987 foi adicionado 20 centímetros no entre-eixos e o modelo foi batizado de Engesa 4 Fase 2, tornando possível a abertura de espaço atrás do banco traseiro para alojar pequenas cargas. As portas laterais e as tampas traseiras aumentaram de tamanho e foram eliminados os ressaltos no piso. E a deslocada para a saída do cano de descarga, que foi parar na lateral. Os pontos de fixação dos limpadores de para-brisa passaram para a margem inferior do vidro e as lanternas de direção laterais. Volante acolchoado, painel de nova disposição de instrumentos e sistema de ventilação forçada e outras novidades chegaram em novembro do ano de 1988 no 15º Salão do Automóvel, onde foi apresentada uma versão a diesel, não mais com motor Volkswagen, mas com Perkins de 4 cilindros gerando 90 cavalos de potência. No início do segundo semestre do ano de 1986, quando a companhia estava em fase final do projeto Osório, ela anunciou um novo canhão de 155 mm para equipar obuseiros,
com alcance de 40 km, além da apresentação do Sucuri 2, além de todas essas novidades, nós temos o tanque leve EET4 Ogun. Com um peso de 4,9 toneladas, ele foi um veículo projetado para ser ágil e versátil e ótimo equipamento para ser aerotransportado. O EET4 Ogun foi um tanque leve de projeto inspirado no blindado leve alemão K. Wiesel. Porém, a Ingesa começou a trabalhar no modelo antes do blindado leve alemão ter saído da sua fase de desenvolvimento. Seu projeto foi para o Oriente Médio, sendo apresentado em duas versões como veículo de comando e reconhecimento para ser equipado com duas metralhadoras, canhão de 20 mm, porta-morteiro de 120 mm, equipamento antiaéreo, lançador de míssil, transporte de pessoal e também ambulância. Quer dizer, ele era um equipamento versátil. Sua montagem era sobre uma plataforma monobloco construído com chapas metálicas blindadas soldadas e contava com suspensão por barra de torção, 4 conjuntos de roda de cada lado, freio a disco atuando na direção, fazendo com que o T4 Ogun fosse um veículo assim muito bom para sua categoria. Foram construídos 4 protótipos, todos eles contavam com transmissão automática de 4 velocidades, 2 deles contavam com motorização BMW diesel de 6 cilindros gerando 130 cavalos e 2 com motorização Perkins turbo diesel de 4 cilindros, que gerava 125 cavalos, podendo suportar 4 tripulantes. Dos 4 protótipos, um deles foi enviado para a Exposição Internacional de Equipamentos de Defesa em Bagdá. A feira aconteceu ao ano de 1989, porém esse desapareceu com a eclosão da Guerra do Golfo. Simultaneamente com a apresentação do EET4 Ogun no município paulista de São José dos Campos, a companhia estava presente na Expo Inter no município gaúcho de Esteio, mostrando o novo modelo de trator articulado que era o EE918 4x4, equipado com motorização Cummins Série C. O veículo ainda estava em fase de teste e era o 5º modelo de trator articulado da Ingesa. Era um modelo de porte menor da marca e após o lançamento do EE815 com motorização Mercedes-Benz turbo diesel de 145 cavalos, que foi lançado poucos meses antes. E no início do ano de 1990 seria apresentado ao mercado o último modelo de trator pesado da marca, que seria o EE923 de 12 toneladas com motorização Cummins turbo alimentado de 213 cavalos. A companhia fechou a década de 1980 com uma situação financeira em alerta. Foi com o tempo um lento e contínuo processo de exaustão e desgaste quando a Ingesa entra em pedido de concordata preventiva em março do ano de 1990. O principal motivo alegado foi a perda da concorrência na Arábia Saudita. Porém, esse problema só foi o estopim da crise financeira que a companhia estava enfrentando de forma silenciosa. Mesmo com a capacidade formidável de lançar bons produtos, sempre foi adiada pelo potencial imenso do mercado mundial de armamentos. Porém, infelizmente, a Ingesa perde a batalha pela sobrevivência. Os problemas da companhia já vinham desde o início da década de 1980, mesmo com as vendas na casa de 700 milhões de dólares, mostrou os primeiros sinais de fragilidade quando estourou a greve de funcionários na unidade de São José dos Campos. Isso acontece por atraso de pagamentos e não recolhimentos de impostos trabalhistas. Mesmo com os salários regularizados, os problemas financeiros causados pela greve resultariam em um endividamento excessivo, além das elevadas despesas financeiras e empréstimos de curto prazo com baixo capital de giro, não só desprezados como agravados com a política de crescimento quase megalomaníaco da Ingesa. Durante o período do ano de 1984 ao ano de 1987, a companhia criou 3 novas subsidiárias, além de assumir o controle de outras companhias e também participar da privatização da Elibras, que era uma companhia brasileira de fabricação de helicópteros. Além de tudo isso, após receber o financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento,
o BNDES, para fornecimento de um grande lote de equipamentos para o Exército Brasileiro, que seria um total de 51 blindados Urutu, 82 jipes EE-12 e quase 1.000 veículos de transporte. A Engesa não cumpre o contrato e com os recursos ela compra uma unidade da Imbel no município mineiro de Juiz de Fora. Isso também já mostra uma falta de comprometimento, né? Para a Engesa, a perca do negócio na Arábia Saudita foi apenas mais um prego no caixão de um longo processo de descaso com altos custos de produção e desenvolvimento de novos equipamentos, além da insegurança do retorno de tais investimentos. Era algo complexo, além de estar concorrendo com as maiores potências bélicas do mundo, e no mercado internacional, assim, não é um negócio muito amigável, né? Com a companhia sendo dependente desse mercado. Na questão interna, pouco podia contribuir, dada a contínua redução da capacidade de compra das Forças Armadas e a limitação do mercado civil, já que todos os produtos da companhia eram de alto valor, além de, no campo militar, ter que conviver com a constante oferta dos Estados Unidos de venda de equipamentos desativados a um preço simbólico aos aliados do terceiro mundo. O governo federal, em mais uma das ações irresponsáveis da administração do governo Fernando Collor de Mello, não intentou nenhum movimento no sentido de resgatar aquele patrimônio tecnológico, colocando nas mãos de um grupo gestor. E o Exército, por meio da Imbel, ainda tentou salvar a empresa, mas só logrou de se apropriar de seu acervo tecnológico, exceto os projetos de desenvolvimento do blindado Osório. Ao ano de 1991, a britânica British Aerospace, em um consórcio com a empreiteira brasileira Noberto Odebrecht, declarou interesse em adquirir o controle da Engesa, porém sem assumir o seu passivo, estimado em 400 milhões de dólares, incluindo no negócio a unidade de munições da Imbel em Minas Gerais. E os entendimentos não tiveram sequência e em outubro do ano de 1993 a sua falência foi decretada. O gabinete militar da presidência da República ainda chegou a propor a desapropriação e a reativação da Engesa, mas foi desautorizada pelo governo federal. De um golpe, desfez uma equipe altamente capacitada e se perdeu todo um conjunto de conhecimento que em poucos anos conseguiria colocar o país como nunca antes na história, tão próximo da autonomia dos equipamentos para as Forças Armadas Terrestres. Falta de visão estratégica e ausência da política industrial, cujos reflexos ainda se fazem sentir passando 20 anos. Nunca mais o Brasil produziu engenhos militares tão modernos e tão sofisticados. Hoje, com o repotenciamento de viaturas exportadas vendidas a 18 países, sendo feito no exterior. Ao ano de 2001, a fábrica de São José dos Campos foi vendida para a Embraer e o estoque de peças e veículos incompletos constantes da máfia falida foi adquirida pela Universal Importação, Exportação e Comércio Limitada. Empresa fundada ao ano de 1967 como fornecedora de peças para o Exército Brasileiro, a Universal, sediada na cidade do Rio de Janeiro, onde disponibiliza um estoque com mais de 30 mil itens para a reposição de veículos civis e militares, e o Jeep Engesa 4 teve uma melhor sorte do que seus companheiros. Ao ano de 1999, um empresário paranaense arrematou um lote de peças e relançou com o nome Envesa, e em 2002, seguindo suas especificações básicas, porém com porte aumentado, as firmas CEP e Columbus desenvolveram o Jeep Marruá, projeto vendido à Grale e até hoje em produção, e equipando as tropas do Exército Brasileiro. Porém, nem tudo está perdido na questão do projeto Osório. O Exército Brasileiro decidiu na reativação do projeto Osório e essa decisão surgiu da necessidade da substituição dos blindados alemães Leopard 1A15 e M60. Após isso, chegou-se à conclusão de que seria mais vantajoso para o Brasil a produção de um blindado de origem e tecnologia nacional do que obter os veículos estrangeiros. Todo o ferramental e materiais que puderam ser recuperados da massa falida da Engesa serão utilizados como base para o projeto Osório 2, ao qual os 2 protótipos do blindado da Engesa que ficaram em poder do Exército Brasileiro serão utilizados como material para engenharia reversa,
a fim de projetar um novo blindado, e o protótipo do Osório 2 tem previsão para ficar pronto ao ano de 2025 e tem previsão de começar a ser produzido ao ano de 2028. E é isso, meus amigos, essa foi a história da Engesa, uma companhia no que tinha tudo para dar certo no segmento civil e militar, porém, como muitas outras companhias da história do Brasil, não deram certo por problemas financeiros, né? É uma pena, né, que todo o seu acervo tecnológico, essas coisas, não foram muito bem aproveitadas. E eu fico meio feliz em saber que o projeto Osório será reativado e utilizando o projeto base da Engesa como engenharia reversa. Assim, quem sabe, poderemos resgatar parte do acervo tecnológico da companhia, assim como fez o empresário que comprou o Jeep Engeda 4. Mas é isso, amigos. Gostaram de conhecer a história da Engesa? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acho que nós merecemos seu like. Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos seu like. O YouTube não detém a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão no canal de Quadro ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!